Eu coloquei lá no grupo, meninas, que a Lourdes ia dar o testemunho dela, mas ela acabou não me confirmando. Ela semana passada ela me confirmou, pediu para ser hoje, na terça, mas ontem eu mandei uma mensagem para ela à noite, até pedindo a ela, tá tudo marido, casa de manhã, às vezes ela vai lá para o sítio dela, né, também. Então, eu creio que ela não tenha nem visto e talvez possa ter esquecido, né, aconteceu alguma coisa. E aí a gente continua aqui normal. Se ela entrar, ela foi. Mas se não, a gente tem um salmo lindo para ler, gente. Salmo 65 é, assim, maravilhoso. E queria muito, assim, que a gente fosse abençoado com as palavras desse salmo aqui, dessa poesia maravilhosa desse salmo, que o nosso coração possa receber do Senhor nessa manhã, que a casa de cada uma de nós aqui seja abençoada. Só pelo fato de a gente se aproximar do Senhor, a gente já é abençoado demais. E que a gente possa receber nessa manhã. Amém. Vamos orar. Amém. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós somos abençoadas. Abençoadas por estarmos aqui na tua presença, por nos aproximarmos de ti, por recebermos de ti tanto Amém, poder, Deus. Senhor. Muito obrigada, Senhor. Quanto poder o Senhor dispensa para as nossas vidas, Senhor, e nós não merecemos, Senhor, o poder do Senhor, Deus, para viver os dias e poder do Senhor para fazer Amém. tantas coisas, Senhor. Nós somos mulheres e somos dotadas de tantas habilidades, somos mães, Deus, como o Senhor tem nos abençoado, Senhor, isso é o poder do Senhor agindo na nossa vida. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor, porque com aquela mulher que tocou, Senhor, na orla do teu manto, Senhor, e o Senhor saiu, sentiu, saiu virtude de ti, é assim que acontece com a gente, Senhor, a gente toca no Senhor, a gente se aproxima do Senhor, Deus, e sai poder do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Nós não estamos aqui à toa, nós não somos, ó Deus, desprezadas, não somos, Senhor, esquecidas nesse mundo, mas o Senhor tem olhado para nós e por nós e tem nos abençoado. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigada. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Coração Amém. cheio de gratidão, Senhor, por tanto que Ele tem feito. Às vezes a gente não vê tantas coisas realizadas ainda na nossa vida, que a gente tem orado, que a gente tem esperado, mas a gente tem o nosso Deus. Dentro de todas as nossas, aquilo que a gente tem necessitado, o Senhor é sempre a nossa resposta. Ele já está ali, né? Isso é maravilhoso. Vamos lá no Salmo 65. Ah, a Lourdes entrou aí. A Lourdes? Não, foi a Não Jo. ajudou. É a Jo, é. Vamos lá para a gente ler. Rô, pode ler para a gente esse salmo maravilhoso, Salmo 65. Amém. Gratidão pelas colheitas. A Amém. ti, Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas por causa de suas iniquidades. Não, peraí. A ti virão todas as pessoas. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhe e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos responde em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a tua força consolidas os montes cingidos de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do oriente e do ocidente, tu fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e as regas, tu as enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de águas, provês o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu as amolece com chuvisco
e lhes abençoa a produção. Coroas o anos da tua bondade, as tuas pegadas destinam fartura, destinam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos e os males se enchem de espiga, exultam de alegria e cantam. Amém. Amém. Amém, gente. É um salmo lindo. Ele é um salmo que eles acreditam que seja usado, que era usado, né, quando eles faziam aquela festa das colheitas, a festa da dedicação diante do Senhor, né, como se fosse aqui para nós um dia de ação de graças, né. Então talvez eles usassem esses salmos aqui, esse salmo. E uma coisa que a gente pode ver nesse salmo é que Davi o tempo todo está falando do Senhor, né. Às vezes a gente tem lido aqui vários salmos em que Davi fala de Deus derrotar os seus inimigos, né, do Senhor ser o seu refúgio, enfim, né, fala de várias formas disso, são várias canções, né, que existe aí uma diferença entre aquilo que a gente chama de adoração, né, com o cântico aqui, o que é uma canção, e esse daqui é exclusivamente um salmo de adoração, um salmo de louvor, que exalta os feitos de Deus, né. Ele vai falando aqui como são felizes aquelas pessoas que o Senhor escolhe e aproxima dele. E eu quero dizer para você nessa manhã, você é bem-aventurada. Feliz é você que o Senhor escolheu para se aproximar dele. Você é bem-aventurada, você é abençoada. No início ele fala assim: "Ó tu que ouves a oração", né, ele já fala que Deus é esse Deus que ouve, né, que ouve, que está atento à nossa oração, e assim, que todas as pessoas que se aproximam de Deus, né, ele fala aqui no início assim, quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Propiciação é como se o Senhor cobrisse, né, que o Senhor fosse ali, cobrir os nossos pecados, retirar os nossos pecados. Então, assim, todas as pessoas que se achegam a Deus podem receber perdão dos seus pecados. E eu queria dizer para você nessa manhã, você é perdoada. No nome de Jesus, né, você é perdoada, você é resgatada, você está sendo aproximada do Senhor todos os dias, por causa do amor do Senhor, e o Senhor faz isso. E aí Davi começa a falar, né, ele usa, assim, uma linguagem, eh, viva, sabe, de coisas vivas que acontecem na terra, para falar desse Deus, fala de que Deus rega a terra, que ele responde a gente, que ele é a esperança, né, fala assim que ele firmou os montes pela sua força. Quando a gente olha aí as montanhas, as grandes montanhas, o quanto a gente observa, assim, que poder de Deus é esse que sustenta todas as coisas. Deus está além, né, além do tempo, do espaço, da matéria, Deus é eterno, né, e ele está além, porque ele criou todas essas coisas, né. Deus não pode ser limitado a ser, né, igual as pessoas falam: "Ah, Deus é alguém espiritual, como ele pode interferir no material?". Deus não interfere assim aqui na nossa terra, Deus nos deixou, criou a gente e deixou a gente aí ao né, ao acaso. Não, Deus interfere sim, porque ele é atemporal, ele é superior a todas as coisas, né. Foi ele quem criou, né, o tempo, o espaço, foi ele quem criou a gente, e ele sabe muito bem como cuidar de nós. E aqui nesse salmo, ele continua dizendo, né, que ele cuida da terra e rega a terra fartamente, enriquece a terra. Eh, eu me lembro, assim, quando eu assistia muito o MasterChef, agora já não assisto tanto, né, mas há um tempo atrás, quando eu assistia aquele programa MasterChef, eu lembro, assim, que vinham, às vezes, chefes de outros países, né, vinham para o Brasil e, às vezes, vinham julgar os cozinheiros ali, e, às vezes, tinha gente até que era de fora que vinha se inscrever, né, para o MasterChef, e eles sempre isso estava nos lábios deles, que o Brasil chegava a ser indecente na sua produção, né. Os outros países têm, às vezes há países que são produtores específicos de certos alimentos, de laranja, de, né, determinadas frutas e tal, mas o Brasil é assim, a abundância é muita, não é só uma laranja, não é só uma banana, o Brasil produz muitos tipos de alimentos e assim, chega a ser assim para a gente,
Às vezes você vai em determinada região do Brasil, você fala: "Meu Deus, eu nunca comi isso, nem sabia que existia", né. É uma variedade muito grande de coisas, de alimento, de que a terra produz, né. E é isso aqui, é Deus abençoando, sabe. Às vezes você vai em determinado lugar, lá no meio do mato, você vê que tem uma árvore frutífera, e você pensa assim: "Como que ela, né, nasceu, foi cuidada aqui sozinha, como que ela dá todo ano, ela dá né, a sua produção sem ninguém estar cuidando". Quantas vezes a gente vai aí em determinados lugares que você vê flores que você fala assim, "Cara, ninguém estava aqui regando, não teve adubo, não teve nada", e aquela flor é a mais linda, é aquela árvore mais linda, né, no meio ali do bosque, enfim, né. Isso é o cuidado de Deus aqui, ó, Deus cuida da terra e rega, fartamente Ele a enriquece, e Deus fez isso tudo por bondade, por nós, para enriquecer a gente, para abençoar a nossa vida. Então, assim, sinta-se abençoada nessa manhã, né, a gente não sei quantas frutas tem aí na sua fruteira, mas eu tenho certeza que Deus tem abençoado a tua vida e não tem deixado faltar aquilo que te é necessário. Mesmo que não seja que toda essa fartura não esteja dentro da tua casa, mas você tem experimentado da bondade do Senhor, sabe, quando você acorda pela manhã e talvez você olha ali o teu filho dormindo, você tem que acordar, ir lá fazer um café para ele, é a bênção do Senhor usando a sua vida para abençoar alguém. Quando você conversa, quando você se manifesta, quando você se relaciona com as pessoas, Deus tem usado a sua inteligência. Você é uma mulher inteligente. Você é inteligente, você é articulada, né, mesmo na sua característica, às vezes você é mais tímida, às vezes não, mas Deus usa a sua vida. Deus tem te abençoado, assim, ricamente, né, assim como Ele faz regar a terra, né, e Ele faz ela produzir, Deus tem depositado algo na sua vida para fazer você produzir algo excelente nessa terra. Você não está aqui ao acaso e você não é uma pessoa que não é dotada, né, de algo para dar, você tem algo para dar. Deus tem dispensado coisas para você. Por isso que no início eu falei assim que como a mulher que toca na orla da veste de Jesus, Jesus dispensa o seu poder sobre a sua vida. Ele te dá capacidade, ele te dá inteligência, ele te dá força. E quero dizer mais uma coisa assim muito especial, né, de bênção que a gente vê aqui, da fartura de bênção desse salmo que está falando aqui de forma agrícola, né, falando aqui de plantações e tal, mas assim, pensando na nossa vida. A mulher, então, ela é multitarefas. O que Deus colocou na mulher é algo assim especial. É primeiro que ele deu a capacidade de gerar. A nenhum outro ser na terra Deus deu a capacidade de gerar, senão ao sexo feminino, né. Eu sei que existem aí os cavalos marinhos, né, que eu acho que os cavalos são, assim, os seres, né, assexuados, né, que a gente fala aí, e que eles, assim, os cavalos marinhos é o macho que gera, né, que a barriguinha cresce, mas a mulher está completamente envolvida, a espécie feminina está completamente envolvida nessa gestação. E para nós, seres humanos, né, nós somos abençoadas por gerar. Se a gente está falando aqui de algo que cresce, às vezes escondido debaixo da terra, que coisa maravilhosa, é um ser vivo, vivo, né, um ser em que Deus coloca o seu espírito, ele coloca dentro do ventre de uma mulher para ela gerar. Isso já é uma marca de excelente, é uma marca, assim, maravilhosa do que Deus já faz na nossa vida, né, como mulheres. E aí Deus te dota de sabedoria, de desprendimento, a mulher é aquela que, enquanto balança o berço com o pé, ela está fazendo a mamadeira, ao mesmo tempo atendendo o telefone, falando 1000 coisas com a amiga, né, pensando na roupa no varal, pensando no trabalho, é uma mulher inteligente, é uma mulher que lidera, né, as mulheres são, assim, dotadas de capacidades muito especiais. Mas isso não significa que nós somos superiores aos homens, isso significa que nós somos iguais, o Senhor tem nos feito dessa forma, porque Ele tem nos abençoado. Então, assim, receba nessa manhã, nesse dia, né, essa bênção aqui, a bênção de Davi, está falando aqui nesse salmo, louvando a Deus por tudo que Ele faz. Receba nessa manhã a bênção de você ser uma criatura de Deus e você está dentro, você se encontra dentro do plano de Deus, daquilo de melhor que Ele fez na criação. Essa é a sua vida.
Você é alguém especial, você é alguém abençoada, você é alguém capacitada. Às vezes a gente se vê limitada por situações, problemas ao nosso redor, mas o nosso Deus cuida de nós, e Ele não nos deixa sozinhos, e Ele não te deixou sem ferramentas para você ser uma força, uma potência nessa terra. Então se sinta abençoada nessa manhã, sabe? Profira a palavra de bênção sobre as pessoas que estão ao teu redor, sabe? É o Senhor é quem quer usar a tua vida, é o Senhor é quem tem dotado os teus lábios, a tua inteligência, sabe? Para você ser quem você é. Deus tem usado a tua vida de forma muito especial e a gente quer, assim, contar cada vez mais com isso, contar as bênçãos, como Davi está louvando a Deus aqui. Deus, o que tu fazes é maravilhoso. Louva a Deus pela tua vida. Olha para você e fala, Senhor, eu sou uma maravilha tua, eu sou uma bênção tua. Como que em mim as coisas funcionam? Como que eu enxergo? Como que eu falo? Como que eu me movo? Sabe, Deus, como que é o meu cabelo? Como que é a minha pele? Isso o Senhor fez para dar glória ao nome dele, assim como o Senhor faz aqui, cultiva a terra. E o final, o último versículo fala assim: os campos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. E eles exultam e cantam de alegria, que você nessa manhã possa cantar de alegria por causa da tua vida, assim como os campos estão revestidos, cobertos de trigo, cobertos de pastagens que vão dar alimento a muitas pessoas. O Senhor tem coberto a tua vida de algo para alimentar pessoas também, para abençoar pessoas, em nome de Jesus. Você tem um fôlego de vida e você é abençoada, você é linda, você é linda. Mulher tem essa capacidade de resiliência tremenda, que quando ela passa por uma coisa, uma situação difícil, no outro dia ela já está se levantando, e ela coloca uma maquiagenzinha nos olhos, né? Ela disfarça as olheiras aí, passa uma prancha no cabelo e ela sai poderosa, sabe, para conquistar de novo, para se reerguer. Deus tem dado essa capacidade a cada uma de nós. E eu vejo aqui essa bênção, né? Davi usando a linguagem toda de colheitas, de fartura, sabe? Mas para dizer assim, enquanto nós todos somos abençoados, a terra é abençoada por causa da bondade do Senhor. E nós estamos dentro desse plano dele maravilhoso. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Fabi quer falar alguma coisa? Só Quer comentar alguma agradecer, coisa? né, Rô? Só agradecer. Que salmo, hein? Amém. Que É um salmo salmo lindo. poderoso, Ele é lindo poderoso. demais. Louva, gente. É, e que os nossos olhos estejam nisso, né? Às vezes a gente coloca a nossa direção errada, né? Isso é normal, a gente erra, a gente pensa errado, né? Mas a bondade do Senhor nos alcança, né? Que coisa linda. Lindo, Possamos lindo, meditar lindo. nele. Que palavra. Glória a Deus por isso. Isso. Mas assim, meditem nesse salmo, sabe? Quando vocês estiverem com o coração assim, se achando que vocês não têm nada, pensa na riqueza da bênção de Deus sobre a vida de você. Olha só o que fala o versículo 9, que Deus cuida da terra e a rega fartamente a enriquece. Deus tem te enriquecido, sabe? Não são bens materiais, são coisas lindas que Ele tem colocado dentro do seu coração. E fala assim, os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo. O Espírito Santo tem sido transbordante sobre a tua vida, há rios de água viva transbordando sobre a tua vida, para que nunca falte o trigo. O trigo fala de alimento, o trigo fala de compartilhar, sabe? E Deus tem te dado o Espírito Santo para que nunca falte sobre a tua cabeça uma unção, sabe? Que escorre e que pode transbordar mesmo, atingir muitas pessoas ao teu redor. Saiba disso, você é abençoada. Você tem um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, nós adoramos o teu nome, Senhor, como o Senhor é farto, como o Senhor é farto, Senhor, em ti não falta nada. E o Senhor, bondoso como é, tem derramado essa provisão sobre nós. Deus, onde falta em nós, onde há carência em nós, o Senhor tem derramado da tua bênção. Nós somos mulheres abençoadas por ti. Nós passamos por muitas situações difíceis, Senhor, muitas privações, às vezes, passamos, Senhor, ó Deus, por momentos em que a gente parece que não vai vencer, mas eis-nos nós aqui de pé de novo. Nós estamos de pé de novo nessa manhã e para te adorar, Senhor, para te
bendizer. Deus, nós te bendizemos pelas colheitas, te bendizemos, Senhor, ó Deus, como o Senhor rega a terra e como o Senhor faz produzir alimento para nós, tanta coisa para nós, Senhor, e nós queremos ser como um grão, Senhor, como, ó Deus, uma semente que o Senhor deposita nessa terra e faz crescer muitas coisas através de nós. Senhor, que cada mulher aqui nessa manhã receba a porção do Senhor, receba esse ânimo, essa força do Senhor, de saber, ó Deus, o que elas podem fazer em Ti, Senhor, dependentes do Senhor, Deus, que elas podem, Senhor, produzir muito, Senhor. Deus, elas podem afetar a terra, Senhor, elas podem, Senhor, ó Deus, cobrir a terra, Senhor, de coisas boas, Senhor. Deus, usa as palavras nos lábios das minhas irmãs nessa manhã, Senhor, que os lábios delas se abram, Senhor, como um manancial, Senhor, ó Deus, de fartura, um manancial, Senhor, de águas, Senhor, de águas boas nessa terra. Existe tanta água contaminada, tanta coisa ruim que é dita nessa terra, Senhor, mas que as palavras das tuas filhas sejam lançadas, Senhor, no mundo espiritual e possam produzir, Senhor, de acordo com o teu propósito. Bênção, Senhor, sobre aqueles que os ouvem, que as ouvem, Senhor. Os seus filhos sejam abençoados, Senhor, o seu marido seja abençoado, a sua casa, os seus pais, os seus irmãos, o seu trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Que essas mulheres se levantem e saibam, Senhor, ó Deus, que onde elas pisarem, o teu Espírito também está ali nesse lugar. A tua presença se manifesta nesse lugar, Senhor. Deus, e elas sejam usadas por ti para espalhar bênçãos nessa terra. Assim como o Senhor cobre os campos de flores, Senhor. Deus, que o Senhor use a vida das tuas filhas, Senhor, para cobrir a terra, Senhor, de bênçãos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós te adoramos. Quantas pessoas, Senhor, têm perdido, Senhor, os seus queridos, têm perdido a sua vida, Senhor, aqui nessa terra, mas o Senhor tem nos dado a chance de nos levantar novamente. Senhor, o Senhor tem renovado a esperança sobre nós e nós queremos te adorar por isso, te bendizer, Pai. Muito obrigada nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Vocês sejam muito abençoadas. Dê uma olhada de novo nesse salmo em outras versões, né? E adorem ao Senhor, cantem ao Senhor de alegria nesse dia, por causa da bênção do Senhor. Hoje não é feriado, não é Dia Internacional da Mulher, não é nada disso, mas é dia da bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. É isso, em nome de Jesus. Amém? Beijo, meninas. Deus Deus abençoe. abençoe pra Pri, tá vocês. melhor? Amém. Vai estar melhor, Deus vai abençoar. Amém. Amém. Tchau, Amém. meninas. Tchau, meninas. Fiquem com Deus.